Então, joia, gente, bom dia a todos. Nós estamos aqui para falar sobre as dicas para a gente poder ter vendas bem-sucedidas, né? Vai servir para o evento que nós vamos participar e para os outros eventos e também para quando nós trabalhamos com os clientes no nosso dia a dia. Separei algumas dicas aqui, como o nosso tempo é curto também, não dá para cobrir tudo que não é um curso completo de vendas, nem esse é o objetivo, mas nós vamos até algumas dicas para a gente ter sucesso lá nas abordagens, visando mais numa questão de abordagem de evento, né? O que eu acho que é muito importante, nós sempre participamos, né? Então nós vamos estar participando desse evento no Rio de Janeiro, né? No dia 7 ao 10, vamos estar lá. E vamos lá. Tem algumas dicas que eu gostaria de começar para a gente ser bem sucedido e a gente poder ter esse sucesso na apresentação do nosso produto, daquilo que nós estamos querendo apresentar. E a primeira coisa é ter uma cara de sim, né? Uma cara de sim. Quando você olha essa figura, você está passando por, imagina que você esteja passando por um stand, você vê essa figura, quem que você abordaria? Né? É muito interessante isso, porque muitas vezes nós estamos no evento e não percebemos, né, aquilo que, como nós estamos nos apresentando no evento. Essa primeira cara foi do Ramiro estacional aquele dia. Então muitas vezes nós estamos lá e estamos desapercebidos ou ficamos, né, vendo o pessoal passar, esperando alguém. E eu já percebi muitas vezes que a tendência é a gente fechar a cara ou ficar muito sério e não estar aberto ou disponível, não parecer disponível. Então a primeira dica para nós, que isso é um exercício mesmo, vai ter que exercitar os músculos. Muitas vezes a gente não está acostumado a ficar dando risada para todo mundo, né? Se não é natural seu, né? Nós sabemos que o Alessandro é, né? Mas se não é natural seu, exercita os músculos mesmo e preste atenção quando você estiver no evento, né, de realmente mostrar os dentes. Cara de sim. É ser educado mesmo, né? Ver a pessoa, dar motivo. Tá? Justamente. E observar, né, o pessoal passando e você ter aquela cara de estou pronto para atendê-lo o tempo todo. Mesmo se você estiver cansado no final do dia, dá uma lembrada disso. Cadê minha cara de sim? Então, né, nós vamos estar até brincando lá, né, para que todos tenham uma cara de sim na hora de atender o pessoal. Né? A dica 2 é construir empatia na sua abordagem. Tá? Isso é muito importante, porque vai depender coisas mínimas e simples ali na sua abordagem e como você constrói o relacionamento ali rápido com aquele cliente potencial, vai definir se você vai receber um sim ou não, ou um talvez ali na sua apresentação total. Então, dentro disso, construir empatia, né, que se fala muito hoje, tem que usar uma palavra em inglês para o negócio ficar chique, então, building rapport. Então, quando você vai construir a empatia com a pessoa que você está falando. Então, primeira coisa, se apresente. Se apresente, olho no olho, se apresente, e você precisa ser lembrado. Então pense que você precisa de alguma forma marcar aquela pessoa para que ela lembre de você. Tá? Então o seu nome é aquilo que realmente a pessoa pode gravar e que você é conhecido. E muitas vezes você pode, nessa apresentação, pensar em alguma coisa legal para que a pessoa se lembre de você. Né? Por exemplo, muitas vezes eu me apresento, olá, tudo bom? Eu sou Adriano, o pessoal das Zacam me conhece como Adrianinho, apesar de não parecer Adrianinho. Então isso aí é uma coisa que eu faço, é um quebra-gelo, e eu começo a construir um ambiente tranquilo, né, mas que vai marcar ele para lembrar de mim. Né? Então eu sou Adrianinho, mas na verdade é um Adrianão, entendeu? E essa brincadeira muitas vezes marca e o cara, na memória dele, ele vai lembrar, ah não, é aquele gordinho, ou aquele
Aqui é o Adrianin, que não é Adrianin, né? Então você pode pegar. E se seu nome for difícil de lembrar, né, você pode usar um outro nome ou na verdade, uma característica que a pessoa vai lembrar de você, né, que pode ser, por exemplo, de onde você é, e isso te ajuda também a construir esse relacionamento. Vão surgir perguntas aí. Então, você também tem que estar preocupado em fazer contato visual nesse momento, o tempo todo. Faça contato visual, porque o contato visual transmite confiança. Então, o cliente tendo aquele contato, pessoas que olham no olho, tá, ela transmite confiança. Então, procure prestar atenção nisso na abordagem, né? E memorize o nome da pessoa. Eu uso uma técnica no evento, tá, porque todo mundo carrega aqui o nome aqui embaixo. Então, quando a pessoa está chegando, eu procuro já olhar no crachá dela e ver o nome e da onde que ela é. E aí eu tento construir nessa introdução, nessa apresentação, eu tento construir ali um link. Ah, senhor de Governador Valadares, tá? Então deve ter muito parente nos Estados Unidos. Oh, depende da brincadeira, eu tô brincando. Mas sim, não seja muito íntimo no começo, tá? Brincadeira. Então, mas você apresenta e grava o nome da pessoa. Se você estiver falando com ela, você já percebeu que muitas vezes, quando você está conversando com a pessoa pela primeira vez, e ela repete o seu nome várias vezes, você se sente bem? Né? Então, isso você pode tentar fazer esse exercício, porque eu vou dizer uma coisa, nós estamos construindo aqui, né, estratégias para nós termos sucesso na apresentação, na venda e tudo. E há um mito, que eu chamo de mito mesmo, que é o vendedor nato. Ah, o cara é um vendedor nato. Gente, venda é desenvolvimento de técnicas. O vendedor nato, o que ele faz é repetir com mais facilidade as técnicas de construir empatia. Ele já tem aquilo, entendeu, desenvolvido e bem treinado. Tá? Raramente uma pessoa que fala muito, tá? Muita gente faz aquela questão de ligar o vendedor nato com o cara que fala muito, ele vende até água. Mas raramente nas empresas, eu li um estudo que as pessoas de vendas que mais têm sucesso não são aquelas que são mais espontâneas, são as de caráter mais introvertido. Você fala assim, mas como? Porque essas pessoas de caráter mais introvertido, elas escutam mais a pessoa, escutam o cliente, presta mais atenção no que o cliente está falando. E ele acaba tendo mais sucesso porque ele pega as chaves ali de fazer a venda dele. Então, memorize o nome da pessoa e a pessoa precisa também gerar uma sinergia, tá? Então, para essa sinergia, como não dá tempo aqui para a gente seguir, porque tem muita informação que nós precisamos ver hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou disponibilizando, tá, para vocês, depois por e-mail, 7 maneiras de construir empatia, 7 etapas que você pode usar, ou 7 chaves para você construir essa empatia com os seus clientes. Tá bom? Depois você vai poder ler e aprender mais sobre isso, que é muito importante. Então, a apresentação do produto em si. Então, o caminho da venda, tá? Ela tem etapas. Então, começa com essa construção da empatia, primeiro a apresentação, construção da empatia, e você vai passar realmente para a sua apresentação. E a sua apresentação ela precisa seguir uma cronologia dentro desse caminho da decisão do comprador. Tá? Então, primeira coisa, você precisa abrir com perguntas para que você conheça qual é a necessidade do cliente, para você entender a realidade do cliente e ver também, escutar dele o problema que ele tem, ou descobrir o problema que ele tem, que o seu produto ou serviço possa resolver. Então, para isso, você começa apresentando, faça perguntas, como é que é quantas salas o senhor
questão da clínica, né? Você pode começar falando como é que o senhor tem só uma sala de exame, quantas salas de exames tem, né? Quais exames que o senhor faz, qual equipamento, eu uso muito essa, qual equipamento que o senhor usa, ou quais os equipamentos que o senhor usa, porque aí você vai começar a saber e filtrar e entender o que é a necessidade do seu cliente e que seu produto alinha o caminho que você vai chegar ali. Então faça perguntas, é lógico que as perguntas têm que ter uma linha cronológica, mas geralmente o meu approach é assim: Joia, doutor, só para mim poder te ajudar a entender mais a sua realidade, o senhor faz exames na clínica lá, e qual tipo de exame o senhor faz, qual tipo de equipamento o senhor tem, quantas salas são? Ah, entendi. Então aí eu já construí muita informação que eu vou poder pegar um ponto. Falei assim, o senhor já usa algum sistema de gestão de laudos para fazer, como o senhor faz o seu laudo? Porque muitas vezes ele já tem um sistema de laudos, mas você apresentar mais um sistema de laudos para ele, talvez não vai ser apelador para ele. Mas você precisa saber o que ele usa, e se ele está feliz, o que ele acha que precisaria melhorar. Daí, então, você passa a apresentar aquilo que você tem para apresentar para o cliente. Quando você faz as perguntas, tá, o nosso cérebro ele prega muitas peças o tempo todo na gente. Nós precisamos ficar atentos, tá, para aquilo que o cliente está falando. Então, muitas vezes nós fazemos perguntas e o ambiente é muito barulhento no evento. Então você tem que realmente se exercitar e olhar e prestar atenção nas respostas. Porque às vezes nós perguntamos e as coisas estão acontecendo muito rápido, barulho aqui, um cliente passa, cumprimenta, e você perde atenção naquilo que o cliente está falando. Tá? Então é muito importante escutar aquilo que o cliente está falando, porque se você desvia a atenção, você pode achar que não, mas o cliente percebe. Se você faz isso aqui com o olho e volta, ele vai perceber que ele não está tendo a sua atenção naquele momento 100%. Então é muito importante você focar, ele está respondendo porque você precisa processar. Tem muita gente, mas eu sou inteligente, eu posso ser multitask. Você pode ser, eu posso até bater na minha cabeça e rodar aqui, eu não consigo fazer isso. Então, mas, eu posso lidar com o ambiente, eu sou multitask e tal. Mas você pode conseguir, mas a pessoa está percebendo que ele não tem 100% da sua atenção. E daí você perde a confiança dela, ou ela vai entender, pode ser um gatilho mental nela, que você não está realmente interessado ali na conversa, você está preocupado com outra coisa. E muitas vezes eu já vi isso acontecer, e já aconteceu muito comigo, até eu perceber isso, que muitos terminam a conversa dali e procuram sair. Porque eu me deixei distrair com um monte de gente querendo falar comigo, e aí eu perdi a atenção, e ali eu perdi o cliente. Então é muito importante prestar atenção e ouvir o cliente. Leia os sinais. Que sinais são esses? Tem um detalhe Pode falar. Que acontece muito, por exemplo, a gente está com um cliente aqui, e aí vem um outro conversando na mesma hora que a gente está ouvindo o primeiro, né? Uhum. E aí esse que chegou, esse terceiro, ele tá querendo todo tempo interferir na negociação. E é onde que os próximos que estão ali para atender tem que perceber e ir lá, eu vou te ajudar e tal, tal. Que acontece muito no congresso. Justamente. Então, é importante como equipe nós ficarmos atentos, tá, no evento, né, no evento, que quando perceber que alguém está chegando e você observar as oportunidades chegando para você abordar, como o Alessandro disse. Isso é muito importante, que ajuda até o nosso trabalho. Porque eu estou aqui, outro chama minha atenção, né, outra coisa que nós fazemos muito alguém está atendendo e você chega para perguntar alguma coisa ali e interrompe a pessoa atendendo. Nós precisamos procurar evitar ao máximo fazer isso, e para isso o que nós vamos tomar ações preventivas. Deixar a informação mais clara possível, tá? Deixar a informação à disposição de todo mundo, e então é importante essas coisas. Mas leia os sinais, está falando de quê? Leia os sinais e você perceber as microexpressões do seu cliente. Você percebe quando ele está ansioso, quando ele está olhando no relógio, quando ele tem...
Porque, como vendedores, muitas vezes nós queremos... essa eu tenho 2 minutos para falar com ele, então é a chance da minha vida aqui de fechar a minha venda, então eu tenho que jogar toda a minha informação e muitas vezes ali você está ainda numa fase, você não está na fase de apresentação ainda, você está na fase de construir empatia. E aí você pula logo direto ao ponto e o cliente ainda não está preparado, o clima não está preparado e você acaba não tendo sucesso naquele você já perdeu a oportunidade. Então o cliente vai dar um jeito de sair, você tem que sair ali, eu tenho uma reunião, depois eu volto e não volta mais nunca. Ou se você entende isso, está percebendo que o cliente está ansioso, então você pode dar o espaço para o cliente falar. Perceba se ele não está olhando, você está falando, ele está preocupado, olhando para outros lados. Então esses sinais é muito importante você perceber, para você saber onde conduzir a conversa. Você não precisa ganhar todas, você não vai ganhar todas, mas ali você não pode perder a oportunidade de ter de construir essa empatia para que depois ele pare e converse com você outra vez. O congresso tem 3 dias, tem 4 dias. Né? Um evento tem vários dias. E o pessoal passa várias vezes. Então você constrói um clima legal e depois ele volta e conversa com você. Não há mal nenhum nisso, mas leia os sinais. E também, se ele te der sinal de interesse, você segue para o próximo ponto. Então, na apresentação, você perceba aquele ponto que é importante para o seu cliente e comece a apresentar rapidamente aquele ponto que vai responder à necessidade que ele apresentou quando ele respondeu as perguntas que você fez. Então, ele explicou, por isso que é importante prestar atenção e depois, na apresentação, ir ao ponto. Porque você está respondendo à necessidade do cliente. Então você aumenta nesse momento muito a possibilidade de você conduzir ele para a próxima etapa depois da apresentação, que é a outra etapa, são perguntas e respostas. Então, Q&A. Né? Questions and answers, perguntas e respostas. Se você conseguir passar para essa fase depois da sua apresentação, esse é um sinal muito bom. Então o seu objetivo, você tem que ir passo a passo. Se você não consegue ir todo o caminho com o cliente naquele momento, não se preocupe. Mas o importante é você construir ali essa história. Você coloca o seu objetivo. Então o seu objetivo deve ser um passo a cada vez. Se você conseguiu construir a empatia, tenha atenção do cliente, você conseguiu fazer perguntas para ele e começar a fazer uma apresentação. Dali ele não tem mais tempo, ou ele perdeu a atenção dele, não tem problema. Você dali vai tomar uma ação para você não perder o contato dele, vai pegar o contato dele e deixar ele ir. Mas se você percebeu que ainda você continua com o cliente, está dando sinais de interesse e passou para essa fase, esse objetivo é muito bom. Porque aí você entende que há um interesse do cliente naquilo que você está apresentando. E ele vai começar a fazer perguntas e respostas. Aí, de novo, você vai ter que exercitar a sua atenção e, como esse é o momento que você está já levantando para o grande finale ali da sua apresentação, que o objetivo é fechar um negócio, tá? Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas você levantou ali o seu clímax, chegou nas perguntas e respostas, então tente responder as perguntas deles, ouça com atenção as perguntas para você responder realmente, certeiramente, tá? Seja direto, não desvie muito o assunto, responda diretamente, procura não ficar gaguejando. Ah, mas eu não sei. Aí você fala assim, doutor, eu não sei, essa questão não é pecado você ser honesto com o cara, seja honesto, fala, olha, nessa questão aí, eu tenho que verificar para o senhor, mas eu te respondo, se tiver como verificar na hora, você verifica, muitas vezes vocês verificam, tá? E já dá a resposta para o cliente. Se não há como verificar no momento, você pega os contatos dele e vai manter um contato, dá continuidade ali naquele atendimento. Mas se a pergunta der para você perguntar e falar assim, mas tem alguma outra coisa que o senhor tem dúvida em relação a isso e tal, e ele
estiver fazendo perguntas, você conseguir manter o interesse dele, você continua ali. E toda vez que você der uma resposta para o cliente, confirme se o entendimento dele foi exatamente aquilo que você falou. Tá? Para que não haja depois mal entendidos, ou você acha que o cliente entendeu o que você falou, e na verdade ele está sendo só assim, educado com você, mas na verdade não entendeu nada. E outra coisa, quando você estiver respondendo ao cliente, isso é muito importante. Tá? Quando você estiver respondendo ao cliente, nunca assuma que o cliente sabe daquilo que você está falando. Sempre dê um background daquilo. Né? Por exemplo, você vai falar de Daikon para o cliente. Nós temos aqui o nosso Daikon e tal. Se você perguntar assim, o senhor conhece, né? O senhor conhece o protocolo Daikon? Então, pô, não faça isso. Porque se ele não tiver, ele vai se sentir intimidado por não saber. E aí, você, na verdade, já perdeu um ponto ali. Né? Porque ele se sente intimidado, mas ele vai falar que sabe. E você vai estar falando um monte de coisa para ele, que dali ele já não está entendendo mais nada e você perde o interesse dele. Então, é melhor você colocar de outra forma. Então, assim, esse é o nosso sistema que tem a conexão Daikon, que é um protocolo padrão de envio de imagens diretamente pela rede do hospital, que vai comunicar com o PACS, né, que é o armazenamento das imagens do hospital, e que comunica com o RIS, que é o sistema de informação do hospital, onde se faz o prontuário, o protocolo, tudo. Se você falar dessa maneira, o médico vai estar continuando a seguir. Se você falar simplesmente o Daikon, o RIS, as siglas que você sabe, e você assume que ele saiba porque ele é médico, você talvez ele está perdendo o cliente, está perdendo a atenção dele, e aí você deixa aquele momento quente dar mais uma esfriada. Então preste na maneira de você falar, seja do Daikon, ou seja das nuvens, né? Às vezes a gente usa os jargões da tecnologia, que nosso público tem uma idade aí entre 35 e 60 anos, na média ali. Às vezes 35 e vamos dizer, 40 e 55 é a média geral do nosso público. Hoje tem uma galera nova, muito nova entrando aí, muito mulheres também. Então, é importante que nós não assumamos que eles saibam de uma coisa, que talvez a tecnologia, o que é para nós, que muitas vezes vocês são millennials, ou de uma geração mais recente, está acostumado com a tecnologia e a comunicação da tecnologia, para eles já é algo que eles não entendem. Eles não sabem o que é nuvem, eles não sabem o que é LAN, eles não sabem o que é, talvez nem você sabe, né? Local Area Network. Né? Então, dessa forma, você fala explicando a coisa de forma concisa, tá bom? Então confirme que realmente ele entendeu aquilo que você está a dizer. Deu uma falhazinha aqui, mas vamos lá. Então, fechamento, é o closing. É algo que eu tenho observado que nós precisamos melhorar, e muitas vezes nós temos dificuldade em entender o momento do fechamento. E isso é um momento assim, importantíssimo. Você precisa ter um call to action. Nunca espere que o cliente fale, tá, então pega lá para mim, eu vou levar esse trem. Não vai acontecer. Se acontecer, é porque o cliente já foi aquecido, explicado, já conhece o produto, ele já conhece, já tinha um objetivo, ele está ali só para fechar uma venda. Então, aquela já é uma venda que já foi feita anteriormente, já foi lá só para concluir. Mas o que nós precisamos realmente é chamar o cliente a uma decisão. Muitas vezes nós ficamos meio envergonhados, ou não sabemos muito bem como fazer isso. Então, você tem que dar para o cliente o caminho. E agora? O senhor entendeu? O senhor gostou do produto? Você vai ali levar ele a uma decisão, tipo, o senhor que toma a decisão de compras na clínica, o senhor acha que esse produto realmente supre a sua necessidade? E dependendo da resposta, você fala, olha, então eu vou te apresentar aqui a parte comercial, tá? E aí você vai explicar a questão de preço, precificação e tal. Falando de preço,
é importante, falando de preço, é importante aquele cliente que chega e já pergunta para você, quanto que é? Muitas vezes você joga um balde de água fria na gente, o cara chega assim, quanto está custando esse carro? Quanto está custando o sistema? Aí você fala o preço, o cliente passa e vai embora, ou se você fala o preço na hora, muito difícil você fechar uma venda. Quando você passa, doutor, é tanto. Fala, não, doutor, tudo bem, tal, começa a conversa, começa a construir a empatia. Você chama ele para um outro momento. Ele não está no closing. Você está ali no building rapport. Você está ali construindo empatia. Então você toma o controle da conversa e fala, não, pera aí, doutor, deixa eu entender, para mim te dar uma estimativa, eu preciso entender um pouco mais da sua realidade, né? Para eu poder te dar o preço e não te dar uma estimativa errada e nem oferecer um produto que não vai resolver. Então eu tenho que entender melhor a sua necessidade. Como é que é a sua necessidade? O que o senhor faz? Aí você começa aquelas perguntas para você construir isso aí, né? E se ele não tiver perguntado seu nome, não tem, você volta na apresentação. Ô, doutor, tudo bem? Já fala o nome dele, tá escrito lá e tal. Eu sou Adriano. Questão de preço é o seguinte, doutor, eu tenho que explicar para o senhor, eu tenho que entender mais qual a sua necessidade para mim te dar uma estimativa correta. Senão eu corro risco de fazer uma estimativa assim ruim aqui para o senhor, que não vai suprir a sua necessidade. Beleza? Então no fechamento, não tenha medo, tá? Guie o cliente. Se ele está interessado, você sentiu que os sinais dele, ele está ali aquecido, pronto, maduro para tomar uma decisão, você tem que levá-lo a tomar essa decisão. E muitas vezes a falta de condução do cliente pelo vendedor leva o cliente a falar assim, tá, então depois eu te mando o orçamento. Não, volta depois que eu te falo. Não, depois você me manda um e-mail e tal. Isso você perde a oportunidade do momento da decisão. Sabe que decisão de compra é emocional, não é verdade? Então você tem que aproveitar. Se a emoção dele está preparada, você tem que chamar ele para uma decisão. Agora a decisão é dele. Você não vai ser aquele cara que vai ficar... Se o cara não quer, não quer. Entendeu? Você tem que deixar a porta aberta para a próxima oportunidade. Então, toda vez você precisa pegar os dados do cliente. É a lei. O cliente não pode sair do nosso estande ou do evento ali sem você ter os contatos dele. Nós temos várias maneiras de pegar o contato desse cliente. Tá? Maneiras oficiais. Maneira de você só anotar na sua agenda do seu celular. Isso não está de forma na captura de leads oficial da empresa, não é válido. Por quê? Porque a empresa depois vai fazer a campanha e aquele cliente seu não vai estar incluído no follow-up que nós vamos fazer depois do evento. Nós não vamos saber se ele já comprou ou não comprou. Então ele tem que estar na central nossa, no nosso banco de dados.